Hello guys, como vocês estão? Bom, esse vídeo aqui é para falar um pouquinho de como eu aprendi inglês basicamente ou praticamente sozinha. Algumas pessoas me perguntam como que eu aprendi inglês. Por ser professora, né, como que eu cheguei na fluência. E o que acontece eu comecei a estudar desde muito nova, só que eu estudava ali com o inglês da escola. Era um inglês muito bom aqui na escola que eu ia, mas não era uma escola bilíngue. Eu fazia uma escola que era do etapa, o ensino etapa, então é um ensino muito bom. E ali desde pequena eu tinha alguns contatos com o inglês, aprendi algumas palavras, algumas frases, mas nada também muito aprofundado. Bom, quando eu tava ali com 10 anos, eu acho, eu comecei a fazer inglês em escola de inglês mesmo. E eu fiz ali por alguns anos, eu acho que por 3 anos mais ou menos. E era uma escola que o ensino era muito bom. Eu ia 2 vezes na semana e eu passava basicamente 4 horas por semana lá. E eles tinham muita aula assim de conversação, aula de laboratório, que era aula que você escutava bastante, você praticava muito o seu listening e você ficava ali escutando e conversando, estudando. Só que eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei bastante de aprender algumas coisas novas. Então, quando eu chegava em casa das aulas, muitas vezes eu ia tentar estudar um pouco sozinha. Só que muitas vezes eu não estudava do jeito convencional. Muitas vezes o meu estudo era pegar, por exemplo, uma música que eu gostava em inglês, eu colocava essa música no YouTube e eu ficava vendo ali a letra da música na tela e eu tentava aprender meio que pelo contexto. E o que eu entendia, muitas vezes eu anotava para pesquisar se estava certo, e o que eu não entendia eu também pesquisava para aprender. Depois eu via a tradução, comparava, então eu ficava escutando muito, eu tinha muita mania de ficar escutando muita música e tentar entender o que estava sendo falado, procurar o significado das frases. Então eu estudava bastante sozinha. Eu tinha muito costume também de assistir muita série, muito filme em inglês. Eu colocava a legenda em inglês e o áudio em inglês. E da mesma forma que eu fazia com as músicas, eu fazia com as séries e com os filmes. Então eu assistia muitas vezes com um caderno do lado. Quando eu achava que eu entendia algo novo pelo contexto, eu pausava, eu anotava aquilo, colocava o significado que eu tinha entendido para depois eu comparar com o que eu pesquisasse, se estava realmente certo. E aquilo que eu não entendia, da mesma forma eu anotava e depois eu procurava o significado e já anotava ali. Então eu tinha algumas listas de palavras, expressões novas que eu ia aprendendo. E eu tentava memorizar aquilo que eu aprendia e sempre que eu via aquilo de novo se repetindo em uma música, por exemplo, eu ia e anotava de novo. Nessas aulas que eu fazia, apesar de ter bastante conversação, eu tinha muita vergonha de falar. Então, a parte de falar foi um pouco mais complicado para mim. Realmente foi muito mais fácil começar a falar com pessoas que eu conhecia ou começar a falar com um grupo menor de pessoas. Então, eu fui fazer uma viagem aqui no Brasil mesmo e era para você ser voluntário, monitor de crianças e adolescentes em um acampamento. E eu passei ali um mês, né, trabalhando com aquelas crianças, aqueles adolescentes, e tinha um grupo de monitores também, de voluntários dos Estados Unidos, acho que alguns eram no Canadá também, então ficaram 2 meninas no meu quarto, e por algumas vezes eu conversava com elas, me comunicava ali. Então, apesar de ainda ter bastante vergonha, eu comecei a perceber que eu conseguia me comunicar, que eu conseguia ser entendida e que elas também conseguiam me entender. Então, eu conseguia manter uma conversa, mesmo que não muito profunda, por motivos de vergonha, com pessoas que eram nativas, né, e falavam inglês fluentemente. Então, isso começou a me dar um pouco mais de confiança. Quando eu voltei de lá, eu comecei a tentar praticar um pouco mais a minha conversação. Então, às vezes eu tentava conversar com algum amigo, tentava conversar com alguém que também falava inglês e comecei a perder a vergonha que eu tinha. E depois, né, comecei a dar aulas, então a maioria das minhas aulas são de conversação o tempo inteiro. Então,
eu fui percebendo aos poucos que eu conseguia falar e que o inglês já era natural para mim. Então eu conseguia entender e conseguia falar. E eu percebo que muitas vezes é o que acontece com a maioria dos alunos. A pessoa, ela sabe inglês, ela entende tudo, mas ela acha que não consegue falar. Mas esse achar que não consegue falar, muitas vezes, na maioria das vezes, não é que a pessoa realmente não consegue, não é que ela tem uma falta ali na gramática, uma falta ali de vocabulário, mas é porque ela tem vergonha, ela tem medo, então aquilo prende ela, ela não consegue falar. Mas se ela começar, ela vai perceber que ela consegue e ela vai continuar, né, praticando até ela não ter mais vergonha, não ter mais medo nenhum de falar inglês. Então, basicamente, eu aprendi dessa forma. Eu não fiz intercâmbio, como muitos professores fizeram. Eu já fui para outros países, já fui, por exemplo, para países que falam inglês, como, por exemplo, Inglaterra, e consegui me comunicar super bem, tranquilamente, em aeroporto, em restaurante, com as pessoas, tudo normal. Tenho uma colega, né, que ela veio aqui pro Brasil algumas vezes, e ela é dos Estados Unidos, né, ela é uma amiga em comum ali com alguns amigos, e também é super tranquilo conversar com ela, ótimo, tranquilo. Então, foi dessa forma, mais ou menos, que eu comecei a perceber que eu conseguia falar inglês. Inclusive, com essa colega, foi muito, muito legal, porque eu realmente percebi, acho que naquele momento, foi mais ou menos 2020, acho que foi 2020 ou 2021, começo de 2021, que eu falei, nossa, eu realmente consigo falar, porque eu conseguia manter conversa com ela conseguia me entender, eu conseguia entender ela, e eu percebi que eu não precisava ter medo de falar inglês. Então, é basicamente isso, foi dessa forma que eu aprendi o idioma, e hoje eu dou aulas, né, de inglês, principalmente de conversação, já faz 3 anos, então, faz 3 anos? A gente tá em 2024, eu comecei em 2022, não, faz 2 anos, eu comecei no começo de 2022, mas tem dado muito certo e é isso. Isso é, na verdade, uma tentativa de te encorajar a não ter medo, a falar, a estudar por conta própria, colocar o inglês no seu dia a dia, porque dessa forma fica muito mais fácil de aprender. So, I hope you have a good day. See you later. Bye bye.